Beleza, então, pessoal, nosso assunto hoje é a flexão irregular do verbo, mas eu tenho um recadinho para vocês aqui, olha só, na tela. Bom, moçada, o negócio aqui é o seguinte, se você, quer ter um contato conosco aí, fale com a gente tem aqui o nosso WhatsApp, tá? Esse WhatsApp aí, o DDD é 32, tá? 98447-5981. Outra coisa, você de repente está lá no computador, fica difícil você mandar pelo WhatsApp a sua dúvida e tal, não pode ser dúvida de língua portuguesa. Aqui realmente é a questão de repente você tem alguma ideia sobre o concurso e tal, você quer tirar alguma dúvida, manda aqui para o pedagógico@terrorportugues.com.br, tá legal? A gente agora vai partir para uma revisão, olha só. Bom, o que a gente viu, né, na aula passada, e a gente vai esquematizar, tá ok? O que nós vimos na aula passada. Vamos lá, lembra que a gente colocou no finalzinho da aula, a gente falou, olha, importantíssima, a identificação dos tempos que mais caem nas provas. Então a gente falou lá, olha, muito cuidado com o pretérito imperfeito do indicativo, principalmente naquela noção, né, do desinência modo temporal vá, desinência modo temporal ia, né, amava, partia, tá ok? Beleza, além disso nós comentamos a respeito do presente do subjuntivo e hoje, nessa aula agora, vai fazer toda a diferença. Aquela noção do que era a vogal temática, a gente pescava a vogal temática antes do R, né? Lá no infinitivo, amar, vogal temática A, beber, vogal temática E, partir, vogal temática I, né? E a gente transpõe para a desinência modo temporal lá no presente do subjuntivo. A gente vai bater em cima disso aqui direto. Acompanhando comigo? Então a gente chamou atenção, né, sobre a identificação dos tempos que caem mais nas provas da FCC. A gente tem isso daí, beleza? Ok. Emprego dos tempos que mais caem nas provas. Quer dizer, o emprego. Aqui é a identificação. Você tem que marcar a alternativa daquele tempo verbal mesmo que estava lá no pedido da questão. Agora, como a gente emprega o tempo verbal? Bom, então nesse caso cai o quê? O futuro do pretérito, normalmente a gente vai ver que pede a ideia de hipótese, tá ok? E, novamente aí, ó, presente do subjuntivo, aquele que transmite dúvida, possibilidade, incerteza, tá ok? Beleza. Combinação de modo e tempo verbais. Opa, então olha só, é o modo e o tempo, né? Então a gente falou sobre a combinação 1, 2 e 3. Meus amigos, você de repente percebeu lá, verificou, né? Na prova que pediu a correlação de modo e tempo verbal, você sabendo essas três, naturalmente você, por exclusão, já acha correta. Pode ter certeza. Porque a banca coloca as erradas justamente misturando essa combinação aqui, como nós vimos na aula passada, tá ok? Então, na dúvida, faz um print aqui da tela, observe isso daqui, certamente você vai matar a charada. Acompanhando comigo, olha só. A combinação 1 trabalha então quem? Futuro do subjuntivo com o futuro do presente do indicativo. Se eu estudar bastante, passarei na prova. Já no passado, se a condição é no passado, o resultado é hipotético. Então, se eu tenho aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai combinar com quem? Com o futuro do pretérito, que é uma hipótese. Se eu estudasse bastante, passaria na prova, né? E a gente viu as variações que podem ocorrer também. Combinação 3. Caso eu estude, veja só, nós temos o presente do subjuntivo e o resultado é provável, futuro do presente, né? Olha só, do indicativo. Caso eu estude bastante, passarei na prova, tá ok? Belezinha? A gente revisou aqui a parte mais importante do que a gente viu na aula passada, tá ok? Lá no início da aula a gente comentou, né, a respeito da estrutura do verbo. Então a estrutura da palavra mesmo, o que é radical, o que é vogal temática, o que é desinência modo temporal e o que é desinência número pessoal. Agora, na nossa aula de verbos irregulares, isso aí é fundamental, tá ok? Vamos lá acompanhando comigo. Agora a gente vai simplesmente revisar, fazer algumas questõezinhas só para a gente lembrar, tá legal? Vamos fazer 3 questõezinhas aqui. Pegando então a questão 1. É a prova do metrô de São Paulo, 2014, nível médio, tá? Veja bem,
ele conciliava, veja só, conciliar, nós temos a vogal temática A, primeira conjugação, a desinência modo temporal é vá, tá ok? De qual tempo verbal? Pretérito imperfeito do indicativo, tá ok? Beleza. É aquele que a gente, para poder memorizar, né? A gente colocou essa estrutura aqui, ó. Naquela época, né? Para marcar que é uma evolução ao longo do tempo, né? No passado. Ele conciliava naquela época as noites de boemia com a rotina de professor, pesquisador e zoólogo famoso. Naquela época ele conciliava, pretérito imperfeito indicativo, desinência modo temporal, vá. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima se encontra em. A gente tem que encontrar quem? Esse pretérito imperfeito do indicativo, né? Beleza. Veja só a letra A. Tem. Tem é o presente do indicativo. Normalmente, ele tem alguma coisa. Tem músicas com toquinho assim, assim, assado. Isso é o presente do indicativo. Veja só a letra B. As músicas eram. A gente lembra, né? Lá na nossa aula a gente comentou o seguinte, olha, é normal. Ou a banca pede o verbo ser, que é anômalo, e a forma dele é era, eram, né? No pretérito imperfeito. Para quê? Porque ele muda completamente, né? Não tem a desinência modo temporal, tá? Vá ou ia, para tentar confundir o candidato, tá ok? Ah, a gente pegou questões de 2016, 2015 e aqui, ó, a questão de 2014 cobra do mesmo jeito, mesmo estilo, tá ok? Olha só, acompanhando comigo, a gente percebe então que a alternativa B é a correta. Aqui nós temos um verbo regular, aqui nós temos um verbo anômalo, tá legal? Naquela época as músicas eram, né? Beleza. Letra C, possa é o verbo poder, né? No presente do subjuntivo, talvez ele possa. Letra D, os fortes laços que unem. Então é o verbo unir, eles unem campo e cidade, esse é o presente do indicativo. E nós temos a letra E, porque não espalha, é o verbo espalhar, nós temos aí o presente do indicativo também. Belezinha? Tranquilinha a questão, né? Ok, vamos pegar uma próxima? Bom, a questão 2, então, ela pede, tem o verbo representar e há a desinência modo temporal vá aqui. Está vendo só? Beleza, então naquela época o látex representava, eu tenho a desinência modo temporal aí que vai indicar quem? O pretérito imperfeito do indicativo, tá legal? Belezinha, ele quer o quê? O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo, então nós temos que achar aqui o pretérito imperfeito do indicativo. Veja só a alternativa A. A temática amazônica se impõe. Então, olha só, eu imponho, tu impões, ele impõe. Nós temos, então, o presente do indicativo, beleza? Ok, veja só o verbo escrever, né? Ó, escrever. Então, nós temos, talvez eu escreveria, né? Até que eu escreveria, eu poderia escrever. Nesse caso, eu tenho desinência modo temporal, ria, tá legal? Ria. Por isso, nós temos o futuro do pretérito, tá ok? Cuidado para não confundir com escrevia, que aí seria o presente o pretérito imperfeito indicativo, tá bom? Belezinha. Letra C, é o verbo ter no pretérito perfeito. Ontem ele teve um problema. Então nós temos aí o pretérito perfeito do indicativo. Ontem ele teve. Letra D, mas conheço, eu conheço, tu conheces, ele conhece. Então nós temos aqui o presente do indicativo, tá ok? Beleza, e novamente, olha o verbo era aqui, ó, beleza? Então, olha, é o verbo anômalo, e, olha, questão de 2015, só para você ver como que a banca, a Fundação Carlos Chagas, ela volta sempre pedindo isso daí. Então, a alternativa é que a gente deve marcar, beleza? Ok, show de bola, vamos que vamos, à frente. Questão 3. Veja aqui, questão de 2015, técnico judiciário. Nem creio que venha a ter, né? Então nós temos aí o verbo vir. Talvez eu venha de ônibus hoje, Teor, não tenho certeza. Talvez eu venha. Então veja que nós temos aqui, ó,
o presente do subjuntivo. Show de bola? Presente do subjuntivo, tranquilo. Então nós temos que achar esse presente do subjuntivo. Qual é a palavrinha aqui para a gente ter certeza que nós temos aí o presente subjuntivo? Coloca o advérbio de dúvida, talvez, né? Ajuda bastante. O verbo existir, veja só, o verbo existir, né? Eu existo, existes, ele existe. Talvez ele exista, né? Ó, tu existas, e assim por diante. Veja só, talvez eles existam. Por isso, a gente já sabe que a alternativa A é a correta. Entender gera o pretérito imperfeito indicativo entendia. Ensinar gera o presente do indicativo ensinam, né? Eles ensinam, normalmente eles ensinam. Nós temos o verbo chamar no presente do indicativo aqui também, né? Ele chama, normalmente ele chama. E nós temos o verbo dizer. Dizer tem vogal temática E. Olha só, eles dizem, rotineiramente, eles dizem. Está vendo só? Por isso, a gente percebeu a alternativa A como a correta. Bom, com isso, a gente fez o quê? A gente verificou o que a gente fez na aula passada. A gente trabalhou algumas questõezinhas só para lembrar o que a gente havia comentado. E agora a gente vai partir para um novo assunto, que vai depender, como nós falamos, daquela estrutura da palavra, a estrutura do verbo. Você se lembrar o que é o radical, você se lembrar o que é a vogal temática, a desinência modo temporal, desinência número pessoal. Oh, meu Deus do céu, vou ter que decorar aquele negócio tudo. Não, você não vai ter que decorar aquilo tudo. Sabe por quê? Porque eu vou encher o seu saco de tanto falar cada morfema. Ah, isso aqui é radical, isso aqui é vogal temática. Isso aqui é desinência modo temporal. Isso aqui é desinência número pessoal. Eu vou encher o seu saco. Então você não precisa decorar. Tá legal? Beleza. Nesse caso, o que você vai perceber? Quando a gente consegue observar a palavra, a gente observar a conjugação, de onde vem cada tempo verbal, naturalmente você tem alguma coisa bem estruturada quando você pensar em qualquer verbo em língua portuguesa. Tá? Então, para você não cair em nenhuma pegadinha. Então, a gente vai estruturar isso a partir de agora. Tá legal? Beleza. Então, a nossa aula é sobre o verbo irregular, tá? É aquele que muda o radical de acordo com a flexão. Beleza. Agora, a gente vai verificar o seguinte, olha. Presente do subjuntivo. Lembra que a gente falou? Olha, a gente, para poder formar, né, aquele tempo verbal, ele é originário de onde? Bom, a gente vai saber então que existem os tempos primitivos e existem os tempos derivados. Então esses tempos derivados vão depender desse tempo primitivo justamente para a gente poder ter o equilíbrio e saber, opa, preserva o radical em que ponto aqui? Ou não preserva o radical ali? A partir dali a gente começa a flexionar, tá bom? Beleza então, o que aqui nesse slide está sendo falado? Que o presente do subjuntivo, ele é gerado de qual tempo verbal? Presente do indicativo. Tá legal? Precisamente da primeira pessoa do presente do indicativo, e você não vai decorar nada. Vai observar aqui comigo, olha só. Então a gente falou aqui, ó, o radical da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, normalmente gera o radical do presente do subjuntivo. E a gente parte aqui para uma observação, tá? Vamos pegar aqui o verbo fazer, que é um verbo irregular, tá? Para você ter essa noção. O que a gente faz então? Essa estrutura aqui é muito interessante para você já bater o olho e verificar qual o tempo verbal, qual a desinência e tal, tá bom? A gente vai preencher todo esse quadro aqui ao longo do tempo, com tranquilidade. Então veja só, o verbo fazer, eu coloquei aqui o radical em verde, para você ter certeza aí que isso aí é radical, tá bom? Aqui nós temos em vermelho, vai ser uma conduta que a gente vai sempre tomar, pode mudar o verbo, eu vou deixar sempre aqui, ó, o radical em verde, em vermelho eu vou deixar a vogal temática, e o sufixo verbal, que marca que o infinitivo, o R, vai ficar em preto para você saber, tá bom? Beleza. Quando a gente flexionar aqui, ó, você já sabe, aqui no presente do indicativo, só vai existir quem? O radical, olha só, verde aqui e aqui também está verde. A vogal temática, basicamente a partir
da segunda pessoa, quando houver. E nós temos aí, nesse caso, não vai ter mais o sufixo verbal. Vai aparecer quem? A desinência número pessoal aqui, tá bom? Sem decoreba, de tanta gente retomar isso e falar sempre, você vai se lembrar, tá bom? Belezinha, eu vou apagar isso aqui para ficar mais fácil a gente visualizar, tá bom? Ok, então veja só. Presente do indicativo, a gente falou o seguinte, que para a gente lembrar quem é o presente indicativo, a gente coloca o quê? Normalmente. Por quê? Porque vai dar essa noção de regularidade, costume, né? Beleza. Nesse caso, olha só, terror, normalmente eu faço um estudo, tal. Tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem, não é? Normalmente eu faço isso. Opa, veja que aqui, ó, logo na primeira pessoa, o radical que era FAZ virou FAC cedilha. Já mostrou irregularidade no verbo, não é? Beleza. O que a gente está querendo mostrar aqui, pessoal? A gente está querendo mostrar o seguinte, quando a gente tem aqui o radical modificado, normalmente, esse radical modificado aqui, deixei em verde para vocês, está vendo só? Para quê? Para você perceber que esse verde vem para cá, ó. Todo o presente do subjuntivo vai se basear nesse radical, tá ok? Então, se aqui, ó, normalmente eu faço, aqui nós temos a vogal temática E, vai gerar que palavra aqui, ó, né? Que morfema aqui? A desinência modo temporal A. Você está lembrado disso? Você lembra que o presente do subjuntivo é aquele que a gente coloca o advérbio talvez, que gera dúvida, e que, se eu tenho vogal temática E, gera a desinência modo temporal A. Então, olha só, o verbo beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Talvez eu beba, tá ok? Belezinha, acompanha comigo aqui, ó. O verbo é fazer, tem vogal temática E. Vai gerar desinência modo temporal A. Veja só, talvez eu faça, tá ok? Ó? Olha só, nós preservamos aqui o radical e acrescentamos a desinência modo temporal A. Modificamos a vogal temática, não é? Belezinha, então a gente parte aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Eu coloquei em azul a desinência modo temporal aqui, ó, tá? Todos os verbos vão ter essa mesma estrutura, por isso que você não tem que ficar decorando, é assim, entender isso, tá? Veja só aqui no presente do indicativo. Normalmente eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Aqui a gente vai colocar o quem? O talvez. Né, ó? Essa é a forma mais fácil de você lembrar. Talvez eu faça, tu faças, ele faça, nós façamos, vós façais, eles façam. A desinência modo temporal não muda aqui não, olha lá, ó. Tá em azul aí, ó, façais mesmo, tá legal? Belezinha. Então, a gente viu o verbo fazer. Para ficar sempre tranquilo para você observar, vamos pegar outro verbo aqui, ó, o verbo ver, tá? Ó, o verbo ver. Mesma estrutura, ó. O V é o radical, o E é a vogal temática, o R é o sufixo verbal, tá ok? A gente sabe que no presente do indicativo, a gente terá o radical, a gente terá a vogal temática e a desinência número pessoal, em preto, que eu vou deixar para você aí, não é? Como é que ficou aqui então? Me ajuda aí. Normalmente, terror, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Um outro detalhe importante. Por que eu estou colocando aqui esses verbos iniciais aí? O verbo fazer, vamos trabalhar o verbo saber, o verbo ver, vir, pôr e ter. É com base neles que a Fundação Carlos Chagas cobra em suas questões. Tá legal? Sempre é base neles que ela vai colocar, tá? Acompanhando comigo, olha só. Então, nesse caso aqui, moçada, a gente tem em vermelho, né, ó, vogal temática, ó. Então, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Veja aqui que o radical, ó, ficou vejo, tá ok? Como é que vai ficar aqui no presente subjuntivo? Talvez eu veja, tu vejas, ele veja, e assim por diante, não é? Beleza! Muito bom aí, o nosso camarada, o Herbert Almeida. Herbert Almeida, um grande abraço para você aí, cara. Valeu! Beleza, moçada? Então nós temos lá, ó. Talvez eu veja, tu vejas, ele veja, nós vejamos, vós vejais, eles vejam. Está vendo só?
Por isso a gente percebeu aí, ó, a desinência modo temporal A. Está vendo só? Eu tinha a vogal temática E aqui, ó. Passou a desinência modo temporal A. Beleza? Sempre para você se lembrar, ó, coloca aqui o advérbio de dúvida talvez, tá? Show de bola, vamos que vamos. Vamos lá. Pegando mais um verbo aqui para a gente treinar sempre, tá legal? Olha só o próximo. O verbo é vir, tá legal, ó? O verbo vir, como é que fica a primeira pessoa do presente indicativo? Está marcado em verde. Terror? Eu venho. Opa, então eu preservo esse radical aqui, ó, também no verde aqui, ó. Talvez eu venha, tu venhas, e assim por diante. O que era a vogal temática I passou a quê? A desinência modo temporal A. Mudou alguma coisa do que a gente viu na aula passada? Nada, terror. Exatamente isso. Me ajuda aí a conjugar o verbo. Olha só. Normalmente, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, marca aí. Nós vimos, tá legal? Olha só você se lembrar, com esse verbo vir aí, é só você se lembrar do seguinte. Terror? Normalmente eu venho de ônibus, né? Normalmente eu venho de ônibus, ele vem de ônibus. Agora, olha só, quando a gente quer incorporar, né, a gente quer se incorporar num grupo, né? Nesse caso, nós vimos de ônibus rotineiramente. Então, nesse caso, nesse contexto, ele é presente do indicativo, tá ok? Nós vimos, não é viemos que é passado não, nós vimos, presente, tá ok? É por isso que muitas vezes a gente tem alguns documentos, né? Vimos por meio desta falar assim, assim, assado, solicitar tal coisa. Vimos, nós todos, né? Eu venho solicitar, nós vimos solicitar. Isso cai em quê? Em questões de correspondência oficial. Fique ligado nisso. Voltando para cá, então olha só. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Só tomar cuidado aqui com acento diferencial, tá legal? Beleza! Olha só, agora a gente colocando aqui o advérbio talvez. Talvez eu venha, tu venhas, ele venha. Talvez nós venhamos, terror, vós venhais, eles venham, é venhais mesmo, tá ok? Beleza. Ô terror, mas a gente fica sempre na dúvida nesse vós aí, né, cara? Venhais e tal. O que acontece? Fundação Carlos Chagas, ela normalmente não cobra da gente a segunda pessoa, seja ela a segunda do singular ou do plural, né, o tu ou o vós. Normalmente não cobra, mas a gente tem que se preparar, não é? Acompanhando comigo, olha só. Vamos pegar mais um aqui, moçada? Vamos lá. Voltando aqui à frente, pegando mais uma aí, ó. O verbo é ter. Você está vendo só que todos os verbos a gente vai colocando aqui. Primeira coisa, a gente observar como é que ele se posiciona, como é que fica aqui o radical na primeira pessoa, né, desse presente indicativo. E aí, o radical que eu tiver aqui, normalmente vem para cá, ó. Tá vendo? Ó? E basta a gente trocar a vogal temática, não é? Então, veja só. Nesse caso, trocar a vogal temática pela desinência modo temporal. Olha aqui, nós vamos colocar aqui no presente indicativo. Normalmente, rotineiramente, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Olha só, eles têm, acento diferencial. Ele tem, eles têm. O que a Fundação Carlos Chagas normalmente coloca? Eles têm. Aí coloca lá 2 es aí. Pode, moçada? Não, eles têm acento diferencial, circunflexo aí, tá? Muito cuidado com isso. Voltando para cá. Então, eu coloco o advérbio de dúvida aqui, ó. Talvez. Ah, rapaz, eu tenho. Rotineiramente eu tenho. Talvez eu tenha. Mudamos aí. Nesse caso, o A, que é a desinência modo temporal, né? Talvez eu tenha, tu tenhas, ele tenha, nós tenhamos, vós tenhais, eles tenham. Está vendo só? Belezinha. Poxa, terror, eu vou pegar esse negócio aí e já vou fazendo print de todas as telas. Não, não precisa, porque daqui a pouquinho a gente vai preencher tudo, aí você pega com tudo prontinho. Fica mais prático, mais fácil. Aí você vai localizar também o seguinte, nessa estrutura aqui, ó, tem uma pintura de amarelo, tem uma pintura de verde, justamente para aquele elemento que vai ser originário, né, e vai levar a uma derivação.
Então, onde nós temos pintado primeiro de verde, gerou o presente subjuntivo também pintado de verde. E assim por diante. A gente vai localizando cada um, tá? Acompanhando comigo, olha só. Vamos pegar aqui o próximo. Olha só, o verbo por, que também é um verbo que eles adoram cobrar. Aqui, ó, por, veja só que a gente comentou, né? O verbo por, primeiro, tem o acento diferencial, né? O circunflexo. E detalhe, ele não tem, no seu infinitivo, nós temos aí a elipse da vogal temática, porque a gente viu na aula passada que ele faz parte da segunda conjugação. E a vogal temática é o E, só que no infinitivo por não existe esse E, tá ok? Beleza, vamos observar que aqui no presente do indicativo, a vogal temática vai aparecer em vermelho aí, ó, tá? Eu ponho... Tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Então, muito cuidado com a diferença de ele põe e eles põem. Nós vamos colocar o plural aí, que é o M. Tá legal? Cuidado com isso. E aí aparece aqui, ó, a vogal temática E, de segunda conjugação. Tá ok? Nós temos então aqui quem, ó? Ponho, ponho. Beleza? Então, ao colocarmos o advérbio de dúvida, talvez eu ponha. O que era uma vogal temática E, passa a desinência modo temporal a. Show de bola? É mamão com mel, mamão com açúcar, beleza? Então, olha só. Rotineiramente, eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Agora no presente subjuntivo. Talvez eu ponha, tu ponhas, ele ponha. Nós ponhamos, vós ponhais, eles ponham. A desinência modo temporal fica em todas as pessoas do discurso aí, tá? Show de bola, vamos que vamos à frente. Agora eu quis fazer o seguinte, né? Ô terror, então é sempre assim? Quando a gente tem no presente indicativo, nós temos lá a vogal temática, né? Então, se a vogal temática A, significa que essa vogal temática A vira desinência modo temporal E, lá no presente subjuntivo, né? Por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Talvez eu cante. Sim, tranquilo. E aí nós temos o verbo na segunda conjugação. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Então esse E vira A. Talvez eu beba. Beleza. A gente tem justamente essa regra aí para a gente observar, tá legal? Só que nós temos alguns verbos, que são os chamados verbos anômalos, que normalmente não seguem à risca cada estrutura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá beleza? Por isso eu quis colocar agora dois verbos importantes, que são os verbos ser e estar. Acompanhem comigo aqui, olha só. O verbo ser, por que ele é chamado de verbo anômalo? Porque ele muda a palavra, né? Olha só, é o verbo ser, virou virou somos, né? Então ele muda a palavra, por isso é chamado de anômalo. Veja só então, rotineiramente, olha lá, normalmente, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Tá legal? Beleza, tem aí um suposto radical que é esse S aí, a vogal temática E, tranquilo. Belezinha. Quando a gente passa para cá, né, ó, o talvez, veja só, como é uma palavra, né, monossilábica, a gente só tem aqui o S, ó. Eu não vou colocar aqui eu sejo, né? Eu estejo, eu sejo. Não dá. Essa primeira pessoa aqui, ó, a gente não regulariza, não dá para colocar eu sejo, eu estejo. Então, por uma adaptação fonética, a gente coloca o SEJ aqui. Por isso que eu falei que ele é um anômalo. Ele tem uma irregularidade bem forte e acaba atrapalhando. Nesse caso, só você lembrar que nós temos o SEJ, tá ok? Talvez eu seja, tu sejas, ele seja. Nós sejamos, vós sejais, eles sejam. O que era vogal temática E, passou para cá como desinência modo temporal. E aí a nota do lado, tá? Não pode existir, não existe no vocabulário em língua portuguesa a palavra seja, tá? Então, seja, né? Sejemos, seja, não tem jeito. Então, é seja. Muito cuidado com isso, beleza? Ok. Acompanhando comigo, esse é um verbo anômalo, é interessante você verificar, porque ele foge um pouquinho a essa regra sobre a qual nós falamos anteriormente. O que importa é o seguinte, é sempre daqui que nós geramos o presente do subjuntivo, tá ok?
por uma adequação vocabular, não dá para se colocar sa, eu sa, tu sas e assim por diante. Então ficou como S-E-J. É uma adaptação fonética por ser um monossílabo tônico, tá legal? Belezinha. Agora pega esse outro aqui, ó, o verbo estar. Olha lá, o verbo estar. Nós temos aqui, ó, este, né, ó. Veja aqui, ó, eu não falo eu estejo, eu falo o quê? Eu estou, né, ó, eu estou. E nesse caso, eu estou, vem para cá, ó, com o radical esteja. É a adaptação fonética que nós fazemos. Talvez eu esteja, tu estejas, ele esteja. E neste verbo, veja só, nós temos o verbo estar, vogal temática A, e essa vogal temática, só acontece no verbo estar, essa vogal temática vira desinência modo temporal a também. Não muda a vogal, a vogal não muda, tá? Então ela simplesmente tira a nomenclatura de lá de cima do presente indicativo. Eu estou, tu estás, ele está, que é a vogal temática a, e vem para cá para o presente do subjuntivo como desinência modo temporal a também. Cuidado com isso. Acompanhando comigo, olha só. Então aqui você notou, aqui é a, está vendo só? E naturalmente você não vai falar esteja, né? Esteja, estejas e assim por diante. Isso acontece com esse verbo exclusivamente, tá, moçada? Então vamos lá. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Talvez. É a adaptação fonética que a gente faz, né? Talvez eu esteja, tu estejas, ele esteja. Nós estejamos, vós estejais, eles estejam. Por isso, de acordo com aquela nossa regra, a gente vai perceber que nós tínhamos a vogal temática a, estar, e nós agora transformamos esse a, vogal temática, em a. Vamos permanecer com a agora como desinência modo temporal. Não existe o esteja. Toma muito cuidado, tá bom? Acompanhando comigo? Talvez eu esteja, tá? Muito cuidado com isso aí. A gente vai à frente. Beleza. Bom, então a gente trabalhou o tempo primitivo, presente indicativo, principalmente a primeira pessoa, né? Aí gerou quem? Presente subjuntivo. Mantenha aí, né, no seu material de estudo, mantenha essa estrutura, né, essa organização aí, tá ok? Então esses tempos verbais do indicativo acima e os tempos verbais do modo subjuntivo abaixo. Porque aí você consegue localizar, fica bem mais fácil você raciocinar, tá ok? A nossa memória fotográfica fica muito mais prático. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um novo tempo verbal a partir do primitivo. Qual é esse tempo primitivo? Nós vamos trabalhar agora o pretérito perfeito do indicativo. Na segunda pessoa desse pretérito perfeito indicativo, nós vamos gerar 3 outros verbos que a gente mata a charada de qualquer concurso, de qualquer banca. Tá legal? Por quê? Basicamente, o que as bancas fazem com os verbos irregulares? Elas trabalham quem? O verbo no presente subjuntivo, por conta dessa modificação, dessa irregularidade aí, e também trabalha quem? Os tempos derivados do pretérito perfeito. Então vou colocar a tela para a gente ver didaticamente e na sequência o organograma. Olha lá. Tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Ele é um tempo primitivo. Ele vai gerar quem? Acompanhe comigo aqui com tranquilidade, depois a gente vai à aplicação disso. Ao retirarmos a desinência modo temporal, a desinência número pessoal, STE, da segunda pessoa do singular, do pretérito perfeito indicativo, sobra uma base, que nós chamamos de tema. Vou mostrar tudo isso aí mais à frente. Essa base forma quais tempos verbais? O pretérito mais que perfeito indicativo, não tem hífen aqui, é só aqui que tem hífen, tá? Com acréscimo da desinência modo temporal, ra, e os tempos pretérito imperfeito subjuntivo, futuro do subjuntivo, com as desinências SSE, no caso do pretérito imperfeito, e R no futuro do subjuntivo. Errou? Legal. Você falou isso tudo aí, cara, poxa, eu não entendi nada. Não entendi nada. Isso aí tá uma teoria pura. Pois é, por isso que a gente vai jogar agora no nosso quadrinho para ficar tudo mais mastigado para você. Acompanhe comigo, olha lá.
Pegou aqui, ó. Agora, olha só, a gente tem aqui aquele primeiro verbo fazer, né? A gente trabalhou lá do presente do indicativo para jogar no presente subjuntivo. Apaga isso daqui, né? Ó. Aqui a gente já viu, tá tranquilo. Agora a gente vai para o amarelo, tá? Pretérito perfeito do indicativo. Beleza. Aí eu peguei o verbo fazer. Aí a gente falou, olha, o pretérito perfeito, para a gente se lembrar dele, é a gente colocar o advérbio ontem, que marca uma ação pontual no passado. Rapaz, ontem eu fiz uma prova, ontem tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Tá ok? Beleza. O que nos chama atenção aqui? Basicamente é aqui, ó, na segunda pessoa do pretérito perfeito indicativo. Tá ok? Segunda pessoa do singular. O que acontece? Vamos lá. Nós falamos lá o seguinte, quando a gente tem aqui essa segunda pessoa, o que a gente tem que fazer? A gente vai retirar a desinência número pessoal, STE, vai sobrar quem? O tema, fizer. O que você vai fazer agora? Bom, o pretérito mais que perfeito, a desinência modo temporal é ra. O pretérito imperfeito do subjuntivo, a desinência modo temporal é SSE. O futuro do subjuntivo, a desinência modo temporal é R. Ó, terror, que maravilha! Então agora é só copiar, meus amigos. É Ctrl+C, Ctrl+V. Fizera. Rapaz, ontem eu fizera, tu fizeras, ele fizera, e assim por diante. Ah, é? E o pretérito imperfeito do subjuntivo? Pega esse fizer que sobrou aqui e acrescenta o SSE. Vai ficar como? Rapaz, se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse, e assim por diante. Olha o próximo. É só agora acrescentar no futuro do subjuntivo quem? O R. Então nós pegamos aqui o fizer e a gente coloca aqui, vai ficar como? Rapaz, se eu fizer, se tu fizeres, se ele fizer, e assim por diante, tá? Então, vamos colocando aqui então essas desinências e a gente vai apontar tudo de acordo com essa nomenclatura que a gente colocou aqui, tá legal? Então nós temos o ra mais que perfeito, tá ok? A gente vai acrescentar agora quem? A gente vai acrescentar a desinência número pessoal, ó, que é normal, né? A gente vai modificar as pessoas do discurso em preto, como nós fizemos aqui, ó, no presente. A gente colocou a desinência número pessoal aqui, não foi? Aqui é a mesma coisa, a gente colocou também a desinência número pessoal. Em azul, nós colocamos quem? A desinência modo temporal, assim como nós fizemos aqui no presente subjuntivo. Nós temos aqui em azul o mais que perfeito, para você lembrar aí da estrutura, tá ok? Agora a gente faz o quê? A gente coloca o tema, fizer. Então vai ficar como? O mais que perfeito é aquele que tem o ra. Então, eu fizera, tu fizeras, ele fizera, nós fizéramos, vós fizereis, eles fizeram. Terror. E esse rei aqui, ó, rei aqui. A gente chegou a comentar, inclusive com os verbos regulares, né? Que quando a gente tem a desinência modo temporal, ra, ela é átona. Quando a gente tem uma semivogal i, automaticamente ela vai mudar de ra para re. Isso aí, na linguagem, é chamado de alomorfia. Alo, sem H, tá? Alo é variação. Então é uma variação da forma da desinência modo temporal e, logicamente, nenhum concurso vai te cobrar esse nome, alomorfia. Tá legal? O que importa é você entender. Opa, lá no vós vai haver uma variação. Tá ok? Acompanhando comigo. Essa é a alomorfia da desinência modo temporal, né? Então, olha só. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, nós fizéramos, vós fizereis. Eles fizeram, tá bom? Um detalhe importantíssimo é que o mais que perfeito, olha só, a sua forma na terceira pessoa é a mesma da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, tá bom? Só o contexto vai poder nos dizer se realmente é mais que perfeito ou não, tá? Belezinha. A gente falou do pretérito imperfeito subjuntivo. Nós falamos então que era o SSE, não é? A desinência modo temporal. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, SSE, o futuro do subjuntivo é o R. O que eu vou fazer agora? Vou colocar o preto aqui, ó, desinência número pessoal, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, tá? Ó, tranquilo, beleza. E na sequência a gente coloca a base, que é o fizer. Nós tiramos o STE daqui, ó. Tá legal? E aí a gente coloca se, lembra que o pretérito imperfeito subjuntivo é o se.
O futuro do subjuntivo, coloca o quando, que ele vai gerar a noção de futuro, tá? Fica melhor. Também pode colocar o se, não tem nenhum problema não. Mas olha só, se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse, se nós fizéssemos, se vós fizesseis, se eles fizessem. Quando eu fizer, tu fizeres, ele fizer. Nós fizermos, vós fizerdes, eles fizerem. Tá legal? Beleza. O que às vezes a criança, né, como ele está falando lá e tal, às vezes no contexto ela tenta jogar para o pretérito imperfeito subjuntivo, né? Ah, mãe, se eu fazesse isso, seria tão legal se eu fazesse. Por quê? A criança tende a fazer a coisa regular, né? Então ela falou lá, ela leu lá que se eu bebesse, então regularizando o negócio fica como? Fazesse. Ó, beber gera bebesse, fazer gera fazesse, não, né? Porque ela ainda não teve a noção da irregularidade. E ao longo do tempo, ela vai pescar isso nas conversações, né? Na linguagem familiar e tal. E aqui a gente está notando. Por que nós temos essa variação? Vem lá da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. E aí, moçada, vai um detalhe. Todos os verbos, no pretérito mais que perfeito indicativo, no pretérito imperfeito subjuntivo, no futuro do subjuntivo, são gerados de onde? Segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Eu vou encher o seu saco com isso e você não tem que decorar isso, né? Porque senão você vai se perder. Não tem necessidade, né? Você vai estudar à toa, ficar decorando coisas à toa, tá? Então, basicamente, todos os verbos vão passar por isso daqui e você vai perceber, rapaz, é uma coisa simples. E realmente, é uma coisa que nós já dominamos. A gente só tem que tomar cuidado com os verbos derivados, tá ok? Que daqui a pouquinho a gente vai comentar e vai fazer questões também. Acompanhem comigo, olha só. Nós pegamos o verbo fazer, né? Agora a gente vai brincar um pouquinho aqui com o verbo ver. Olha só, é o verbo ver, né? O verbo ver. E aí, eu queria que vocês observassem aqui o seguinte, ó, o verbo é ver, né? Rapaz, se ele revesse, se a banca revesse aquela questão, se a banca revesse, será que está certo? Se ele antevesse o problema, será que ele antevesse? Mas o verbo é ver, mas será que realmente é isso? Olha só, nós jogamos o verbo para o pretérito imperfeito subjuntivo, né? Cara, quando eu ver Madalena, quando eu rever a matéria, quando eu antever o problema, será que é certo isso daí? Vamos então observar. De onde vêm esses tempos? Pretérito mais que perfeito, indicativo, pretérito imperfeito subjuntivo e futuro do subjuntivo, todos marcados em amarelo. Da segunda pessoa do presente, do pretérito perfeito indicativo. Acompanhe comigo, olha só. Marquei para você aqui o STE. Tudo, vai ter sempre o STE. Tira esse negócio fora. Ó, tirou o STE. Quem sobrou? O vi. Então vamos lá. O verbo é ver. Tá ok? Ó, o verbo é ver. Olha só a questão da irregularidade. Ontem eu vi. Eu não falei que ontem eu vi. Eu falei que ontem eu vi. Tu viste. Eu não falo que tu veste, mas tu viste. Então nós temos o VI aqui, ó. Tirei o STE. Só vou terminar aqui o pretérito perfeito. Ele viu, nós vimos, vós vistes, eles viram. Tá ok? Beleza. Agora o que você tem que tomar cuidado? Bom, no mais que perfeito, a gente tem a desinência ra. Belezinha? É o ra. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar o vi e acrescentar o ra. Então eu vira. Vamos lá observar o restante. Ó. Eu vira. Tu viras, ele vira, nós viramos, é proparoxítona, cuidado, hein? Vós vireis, paroxítona terminado de tom oral, tem acento, eles viram. Está vendo só como é simples isso daqui? É bem simples, né? A gente tem que só esquematizar. A gente coloca a desinência modo temporal, com quem mais? É só tirar o STE aqui, ó, e acrescentar esse elemento aqui no mais que perfeito, em todo e qualquer verbo em língua portuguesa. Qualquer um deles, tá bom? Beleza, me ajuda aí. Como é que vai ficar o pretérito imperfeito do subjuntivo? Simples também. Nós não tiramos o STE daqui, não sobrou o vi, eu trago esse bichinho para cá, ó.
Rapaz, se eu visse aquela questão antes, cara, se tu visses, se ele visse aquela questão, está vendo só? Belezinha. Ô Teô, como é que fica o futuro do subjuntivo? Está aqui o R, não está? Então, quando eu vir aquela questão, porque eu vou pegar esse vi e jogar para cá, ó. Então, não pode ser quando eu rever a matéria, quando eu ver a matéria, e sim o quê? Quando eu vir a matéria, quando eu revir a matéria, quando eu antevir o problema. Cuidado com isso que tem caído bastante. Não só nas provas da Fundação Carlos Chagas, mas a gente tem visto em demais provas, em demais bancas também, tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá então, vamos jogar isso aqui para a gente poder treinar um pouquinho. SSE e o R, na sequência, em preto, a desinência é número pessoal, que não vai mudar, e a gente coloca aí a base, né? Se eu visse, se tu visses, se ele visse. Se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Quando eu vir, tu vires, ele vir. Nós virmos, vós virdes, eles virem. Tá ok? Muito cuidado com isso, é bem tranquilo, não é? É sempre lembrando aqui, ó, o se é a palavra-chave do pretérito imperfeito subjuntivo, o quando é a palavra-chave desse futuro do subjuntivo, tá legal? O mais que perfeito, a gente não tem uma palavrinha que vá levar a essa estrutura, tá? Uma palavra específica para isso é difícil, a gente não tem assim, vai jogar um pouco sem noção, tá? Beleza, vamos pegar mais um verbo? Vamos lá. E aí, moçada, tem outro detalhe também, né? Se você perceber que a forma como a gente está aqui comentando, né, está sendo muito lenta, muito devagar, então você que está agora no material já gravado, coloca lá 1,5 ou 2, e aí o terrorzinho vai falar rápido e você vai acompanhar rapidamente, tá legal? Se de repente você perceber, poxa, tá falando muito rápido, né? Agora, ao vivo, tranquilo, a gente vai tirar sua dúvida, dar uma paradinha aqui, sem problema nenhum. É só reclamar aqui, que a Júlia está de olho aqui também no fórum de vocês aí, tá legal? Beleza, mas quando está gravado, o que você faz? Opa, é só colocar a velocidade mais devagar, porque aí você pega ponto a ponto numa boa. Tá legalzinho? Belezinha. Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando aqui, nós temos o verbo vir aqui, ó, tá? O verbo é vir. Ontem, olha só, ontem eu vim, terror. Rapaz, ontem eu vim de ônibus. Ah, tu vieste. Ontem eu vim, tu vieste. Ele veio. Cuidado com isso daqui, tá? Ó, isso aí vai fazer uma diferença danada. Ontem eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Tá legal? Cuidado com isso aí, belezinha. Ah, agora que maravilha. Veja só o mais que perfeito, é só colocar o ra. O imperfeito subjuntivo, o SSE. Futuro do subjuntivo, o R. Agora é só brincar. Eu não preciso nem ler, olha só. Pego o vie e jogo para cá. Viera, tá ok? Pego o vie e jogo para cá. Viesse. Pego o vie e jogo para cá. Vier. Pronto? Então isso aqui, ó, não preciso nem, por exemplo, não preciso ser nativo da língua portuguesa para entender isso aqui. Camarada de qualquer outra língua, se ele simplesmente pegar esse esquema aqui, ele flexiona qualquer verbo. E ainda tem gente que fala que a língua portuguesa é difícil, gente. Nesse ponto a gente sabe que não é, né? Porque basta você perceber a lógica colocada aqui, tá ok? E logicamente, isso é uma adaptação que nós, ao longo dos séculos, a gente foi adaptando, tá ok? Desde o latim, nessa flexão, a gente foi adaptando. É justamente aquilo que o soa melhor, a gente foi colocando, foi estruturando, tá legal? Não é o gramático que fala, tem que ser assim. Nós, falantes da língua portuguesa, de acordo com a estrutura que veio desde o latim, nós fomos compatibilizando aqui essas flexões, tá? Acompanhando comigo, olha só. Então nós falamos, ó, eu viera, rapaz, eu viera, tu vieras, ele viera, e assim por diante. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, quando eu vier, tu vieres, quando ele vier, e assim por diante, tá bom? Vamos então jogar tudo isso daqui? Olha lá, temos o ra, SSE e o R.
Na sequência, a gente colocou a desinência número pessoal em preto, para você ficar ligado aí. E agora faltou quem? O via. Botou o via aí. Está fechado aí, ó. Então, olha só. Eu viera, tu vieras, ele viera de ônibus. Nós viéramos, vós vieres, eles vieram. Se eu viesse de ônibus, se tu viesses, ele viesse, nós viéssemos, vós viesseis, eles viessem. Quando eu vier, tu vieres, ele vier, nós viermos, vós vierdes, eles vierem. Eu não falei que eu ia encher o seu saco de tanto flexionar verbo? Pois é, vai ficar pior, né? Aí é o seguinte, é só você perceber que não tente ficar decorando, mas de tanto a gente flexionar aqui juntos, você já vai entender naturalmente essa estrutura. Belezinha? Acompanhando comigo, olha lá. Pegando mais um verbo para a gente se divertir aí, ó. Vamos pegar o verbo ter, que é outro que vem caindo bastante, tá legal? Beleza. Vamos pegar aqui então o verbo ter, lá no pretérito perfeito de novo, ó. Para você verificar que a dinâmica é para todos os verbos. Cara, ontem eu tive um problema. Tu tiveste um problema. Ele teve. Olha, muito cuidado com isso daqui, tá? Muito cuidado que daqui a pouquinho eu vou te mostrar por quê. Ontem eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Tá ok? Belezinha. Por que eu estou falando esse negócio aqui, ó? Primeiro do teve aqui, ó. Pega, por exemplo, o verbo entreter. Né? Entreter. Olha só. O verbo entreter, ele é derivado do verbo ter. O verbo manter é derivado do verbo ter. E assim por diante. Inclusive a pessoa fala assim, babá intertém, né? Muita gente fala assim, intertém, mas na realidade não é isso, né? Se você for observar bem, o verbo é entreter, vem de entretenimento, né? Gera, aliás, entretenimento. Então é entreter. Então a babá, ontem, ela entreteve a criança, ela não interteu. Ela interteu a criança assim, ó, pode? Ela entreteve a criança de tal forma ontem. Entreteve e não interteu. Cuidado. Outro detalhe também que a gente tem visto em questões aí por aí afora, né? A polícia manteve, né? A polícia manteve o delinquente preso, a delegada manteve. Manteve, cara? Será que pode? Existe o verbo teu? Ontem eu tive, tu tiveste, ele teu. Não, ele teve. Então é manteve. Tá? A polícia deteve, não é deteu, e assim por diante. Isso na terceira pessoa do pretérito perfeito. E muita gente boa acaba aí desviando, tomando cuidado com isso aí, tá ok? Olha lá. Pegando na frente então, a gente comentou que a gente pega esse STE aqui, né? Ó, tomar cuidado, tira esse STE daí, e aí sobrou o tema, que a gente vai gerar o mais que perfeito, imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo. A gente tem as desinências, coloca a desinência no pessoal e na sequência nós temos o quê? Eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. Aí então pega o verbo entreter aqui, conjuga comigo, olha lá. Entretivera, entretiveras, entretivera. Entretivéramos, entretivereis, entretiveram. Tá vendo? É o verbo entreter. Terror, se fosse o verbo deter, aqui no pretérito imperfeito subjuntivo, simples. Tudo que você ler aqui, ó, coloca o de antes. Simples, né? Eu não falo se eu tivesse, tu tivesses, ele tivesse. Então vai ficar como? Então, se eu detivesse, tu detivesses, ele detivesse, nós detivéssemos, vós detivesseis, eles detivessem. Está vendo só? É só colocar o prefixo antes aí. E se o verbo terror fosse o manter? Rapaz, quando eu manter a calma, não. Quando eu mantiver a calma. Quando tu mantiveres, ele mantiver. Nós mantivermos, quando nós mantermos, não tem jeito. Quando nós mantivermos, quando vós mantiverdes, quando eles mantiverem a calma. Cara, quando eles manterem a calma, pode? Não. Quando eles mantiverem a calma, aí sim a gente pode fazer tal coisa assim, sem assar. Beleza? Muito cuidado com isso. Vamos à frente. Aqui, sinceramente, é a parte mais importante dessa flexão irregular, tá legal? Essa estrutura aqui, ela é muito cobrada, tá? Ó, basicamente aqui, ó, que está em amarelo aqui, ó.
Ela é muito cobrada. E um detalhe aqui também, ó, na terceira pessoa, tá, do pretérito perfeito. Muito cuidado, que muita gente tem vacilado aqui de bobeira, tá? Cuidado com isso. Pegando agora o outro verbo importantíssimo, que é o verbo por. Veja só, moçada. Por. Aí, de repente, você fala, rapaz, quando eu compor aquela música, quando eu compor uma música boa mesmo, eu vou ficar famoso. Quando eu compor, será que está certo? Quando eu compor, olha só, se você contrapôs-se a ideia, será que está certo? Falar, se ele contrapôs-se a ideia, vamos observar isso a partir de onde? Né? De qual pessoa do discurso? Da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito indicativo. Me ajuda aqui, olha só. Ah, então o negócio é o seguinte, né? Ó, o verbo é o verbo pôr, né? Ó, ontem, terror. Ontem eu pus. E aí, lá na parte de grafia de palavras, né? Se estuda o quê? Verbo pôr e verbo querer, né? O verbo querer. Esses dois, nós temos S, nós não temos Z, ok? Toma muito cuidado para não se equivocar. Pus não pode ser com Z, né? Cuidado com isso. Acompanhando aqui. Ontem eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Olha só, eles puseram, isso aqui tem caído bastante, né? E pôs, na terceira pessoa do singular. Cuidado, tá ok? O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Pegue esse STE daqui, arranca esse bichinho fora, vai sobrar quem? Puse. Vai acrescentar quem? A desinência modo temporal. Ra, SSER, a gente vai colocar também a desinência número pessoal aí, ó, que está em preto, né? E agora só colocar o puse. É ele aqui, ó. Vamos lá. Veja só, de repente a gente tem o verbo contrapor, né? Ó, a gente tem o verbo compor, a gente tem o verbo repor. Vamos pegar o contrapor e a gente conjuga no mais que perfeito? Porque basicamente é isso que a boca faz, né? Ela coloca sempre um verbo derivado, ela evita colocar o verbo por, pura e simplesmente. Então eu coloco aqui, ó, contra mais o por. Vai ficar como então? Olha só, ontem eu contrapus, tu contrapuseste. Vamos tirar o STE, é só verificar agora, ó. Eu contrapusera, tu contrapuseras, ele contrapusera, nós contrapuséramos, vós contrapusereis, eles contrapuseram. Está vendo só? Vamos brincar um pouquinho aqui no pretérito imperfeito subjuntivo. Vou pegar o verbo compor, beleza? Olha só, se eu compusesse, se tu compusesses, se ele compusesse. Se nós compuséssemos, se vós compusesseis, se eles compusessem. Viu só? Belezinha, né? Agora vamos pegar aqui, ó, o futuro do subjuntivo. Vamos pegar o verbo repor. Então, olha só. Quando eu repuser, não é quando eu repor, mas quando eu repuser, tu repuseres, ele repuser, nós repusermos, vós repuserdes, eles repuserem. Belezinha? Então fica fácil a gente notar. Basicamente, o que a banca cobra é o quê? Os verbos derivados, né? Dificilmente ela vai cobrar só aquele verbo mesmo original, por, ter, vir, mas vai procurar colocar o verbo derivado dele, tá? Tem que colocar o prefixo antes e tal. Bom, agora aqui a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente. O que a gente vai colocar agora? Eu vou colocar frases que a Fundação Carlos Chagas colocou em vários concursos, beleza? E a gente vai simplesmente apontar ali onde está o erro e na sequência a gente já modifica, coloca de acordo com a norma culta, belezinha? Beleza, então, vai ser sempre assim, eu vou ler, vou dar um tempo de 3 segundos para você pensar e a gente vai corrigir na sequência. Tá ligado aí? Beleza, então vamos lá. Quem não se dispor a torcer numa copa terá dificuldade em se isolar num canto onde não cheguem as ressonâncias da competição. Quem não se dispor, me ajuda aí, o verbo é dispor, né? Nesse caso, nós temos o quê? Quem não se dispuser, concorda comigo? É o futuro do subjuntivo. Quando eu puser, tu puseres, ele puser. Então, quando eu dispuser, tu dispuseres, ele dispuser.
Belezinha? Show de bola. Toma cuidado aqui que com S, às vezes a banca sapé com Z para te isolar. Toma cuidado, hein? Belezinha. Lendo comigo aqui. Serão bem-vindas todas as iniciativas que se proporem a melhorar a qualidade dos noticiários de TV. Olha só, é do verbo por, derivado dele, olha lá, ó, propor. Quando eu propuser, tu propuseres, ele propuser. Nós propusermos, vós propuserdes, eles propuserem. Futuro do subjuntivo é a terceira pessoa do plural. Cuidado com isso. Pegando mais uma? Vamos lá. Eles pressuporam, olha lá, pretérito perfeito do indicativo a sua terceira pessoa. É do verbo por, né? Então, ontem eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Ô terror, então eles puseram. Ah, mas só que é o seguinte, cara, nós temos aqui, ó, antes de tudo aí, nós temos o pressu, né? Ó, pressupor, vai ficar como? Pressupuseram. Olha que maravilha. Botar o nome do filho. Pressupuseram da Silva, venha cá, né? Olha que nome bonito. Eles pressupuseram que elas agiriam eticamente, mas os fatos que advieram, aqui está, do verbo advir, tranquilo, provaram o contrário. Beleza? Pressupuseram. Show de bola. Tô vendo a galera toda aí matando a pau. Vamos lá, hein? Pega na frente. Antigas práticas supersticiosas se manteram. Como a gente vê isso daqui, ó, se manteram. Moçada, até mesmo na linguagem jornalística, às vezes a gente tem algumas coisas assim que aparecem de uma hora para outra, a pessoa às vezes tem que digitar rapidamente, tem que colocar aquela notícia na hora ali e tal, e sempre, né? Caiu na rede, não tem jeito. O pessoal vê no Facebook, já posta. Opa, olha lá, né? O jornal fulano do jornal tal colocou lá, manteram. Será que está certo? Acompanha aqui, olha só. Vem do verbo ter, no pretérito perfeito, né? Então, nesse caso, ontem eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós, tivestes, eles tiveram, beleza? Ó, tiveram, só tem que colocar o man aqui antes. As antigas práticas supersticiosas se mantiveram ao longo da história dos povos em todo o planeta, não é? Belezinha, pegando na frente. Os torcedores brasileiros ainda retêm como glória máxima a imagem do nosso capitão erguendo a taça da penúltima Copa. Aqui é o verbo reter, tá ok? Ó, é o verbo reter. E nesse caso, ele quer mostrar que ainda ocorre, é o presente do indicativo, tá ok? Belezinha. Então nós falamos o quê? Os torcedores brasileiros, eles retêm, tá ok? Ele tem, eles têm. Então se você tiver, por exemplo, somente o tem, né? Ó, ele tem, eles têm. Então não vai dobrar o E, tá ok? Beleza. Toma cuidado com o verbo reter no singular, porque vai ficar como? Ó, ele retém, porque aí nós temos uma oxítona terminada em EM, assim como também tem acento, e aí quando eu coloco o plural, ó, eles retêm, é o acento diferencial, tá bom? Cuidado aí com isso, realmente é o retém com acento circunflexo. Marcando comigo, vamos lá. É comum que os meninos menores não detenham diante da televisão quando se trata de um jogo da Copa do Mundo. Aqui é do verbo ter, que gera o verbo deter, né? Talvez eles tenham, talvez detenham, belezinha? Muito cuidado com isso, e aí a gente vai percebendo como que a banca trabalha em cima desse jogo, né? É basicamente, ele trabalha com qual verbo? É o verbo ter, pôr, vir, ver, mas não simplesmente esse verbo, mas os derivados dele, tá ok? E aí você vai perceber, normalmente é a terceira pessoa do singular, ou a terceira pessoa do plural, ou a primeira do plural. Não cai, muitas vezes, né, não cai a segunda pessoa do singular ou do plural, tá ok? Basicamente em cima do nosso dia a dia, aquilo que a gente usa, que a gente emprega normalmente, tá?
Acompanhando comigo, olha só. Pegando a próxima. Se os policiais não detessem os torcedores mais exagerados, certamente não se veriam tantas famílias nos estádios alemães. Nesse caso, ó, veriam o futuro do pretérito. Realmente a gente tem que ter aqui, ó, o pretérito imperfeito subjuntivo. Mas o verbo ter tem como pretérito imperfeito do subjuntivo na terceira pessoa tivessem, não é? Se os policiais não detivessem, tá ok? Não detivessem os torcedores, assim assado. Pegando mais uma, para a diversão ser completa, olha lá. A independência que os habitantes do Timor-Leste obterão, gente, tem muita gente que coloca isso, tem que tomar muito cuidado. Eles não terão, eles obtiveram, eles tiveram, eles obtiveram, tá ok? Show de bola, vamos que vamos, pegando a frente. Se um otimista não se conter, fala a verdade, a quantidade de gente que fala isso, né? Se um otimista não se conter, nesse caso que você vai observar, se eu ter, não, se eu tiver, né? Então se ele tiver, se ele não se contiver, belezinha? Se um otimista não se contiver, sua expectativa de êxtase cresce tanto que ele acaba por se juntar aos pessimistas. Vamos à frente, pegando lá, olha lá. Se eu me abster, haverá sempre empate na votação. Moçada, isso acontece bastante, né? Se eu me abster, mas é do verbo ter. Então, se eu tiver, se eu me abstiver. Tá vendo? Ó? Só colocar o prefixo antes. Qual é o macete então? Quando você bateu o olho, tá? Ou até mesmo quando a gente está conversando, né? A gente quer formalizar um pouquinho mais, evitar uma linguagem muito despojada demais, né? Então, quando você vai colocar algum verbo derivado aí, como o verbo abster, o verbo deter, então sempre lembra a conjugação. Como é que seria o verbo ter? Então você coloca o prefixo antes. Na hora da prova, a mesma coisa, porque a banca sempre coloca o derivado de ter, por, ver e vir. O que você faz? Conjugue o verbo original, tá? Ter, por, vir e ver. E aí coloca o prefixo antes. Fica bem mais fácil, como a gente fez na conjugação, tá? Acompanhando comigo, olha só. Os homens primitivos anteveram. Isso aqui é o que mais tem, tá? Com o verbo ver é o que mais tem problema, que a gente mais tem visto aí, ó. Os homens primitivos anteveram benefícios na prática de certos rituais supersticiosos. Eu posso falar que eles veram? Não. Eu vou falar que eles viram, rapaz, eles viram isso ontem. Então eles anteviram. Cuidado, 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 tá? Beleza. Olha o próximo. Se nós revêssemos, muita gente fala, rapaz, se eu revesse aquilo seria rápido, mas cara, é tanta gente que fala isso, que você acaba ficando na dúvida, fala a verdade. Cara, mas é tanto, né? Então, olha, se ele vê Madalena, vai correndo aos braços dela, se ele ver Madalena. De tanto a gente ouvir pessoas falando isso, e às vezes até mesmo em textos jornalísticos, acaba acontecendo, aparecendo, a gente pensa que a forma vir estaria errada, mas não. Aí eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa, tá? A gente sempre tem que observar o seguinte, a gente não pode pensar que esse verbo ver, né, quando tiver o R, então vai ser futuro subjuntivo, tem o vir. Não, tem que tomar cuidado. Por quê? Nós temos o verbo ver, que é infinitivo, estou aqui, terror, para ver este conteúdo e assimilar na matéria. Para ver, aí eu tenho VER, ele é um infinitivo, não é futuro do subjuntivo. Agora eu poderia falar o quê? Quando eu vir a matéria, pensarei assim, assim, assado. Quando eu vir, porque aí nesse caso, esse verbo vir, ele é futuro do subjuntivo do verbo ver. E esse futuro do subjuntivo, ele foi gerado de quem? Lá da segunda pessoa do pretérito perfeito indicativo, né? Então, ontem eu vi, tu viste. Tirei o STE, sobrou vi, tá ok? Então, quando eu vir Madalena, se eu visse Madalena, e assim também seus verbos derivados, tá ok? Se eu revisse a matéria, não é se eu revesse, tá? Acompanhando comigo, olha lá.
Então, se nós revíssemos nosso comportamento durante uma Copa, pode ser que fôssemos corrigir alguns excessos deles, tá ok? Beleza. Uma vez que não nos conviu, olha, conviu, porque a gente tem aqui o vocábulo viu, né? Acha que é o pretérito perfeito do verbo ver, né? Mas não tem aqui, não existe o verbo conver, existe? Não. Existe o verbo vir, né? E a gente coloca o prefixo com antes, ó. Então o que eu faço? Eu observo o verbo vir. Uma vez que não nos veio a situação, né? Veio, então o correto é conveio, beleza? Esse é o verbo vir, é convir, conveio, tá ok? Beleza, continuando aqui, pegando à frente, olha só o verbo vir de novo, ó. Aqui, ó, se futuro do subjuntivo, quando é o verbo vir, não é? Beleza, então vamos lá, vamos pegar no pretérito perfeito. Ontem eu vim de ônibus, terror, beleza, ontem tu vieste de ônibus, a gente tira o STE, sobrou o vie. Para gerar o futuro do subjuntivo, eu tenho que acrescentar quem? O R. Terror. Quando eu vier de ônibus, tu vieres de ônibus, quando ele vier de ônibus. Agora, basta fazer o quê? Colocar o com antes, ó. Quando eu convier, tu convieres, ele convier, né? E aí, quando nós conviermos, tá? Por isso, ó, se conviermos em que os fins justificam quaisquer meios, justificar-se-ão até mesmo as maiores atrocidades, tá ok? Atos éticos, adviram. A gente vê o viram aqui, acho que é do verbo ver. Mas vem cá, me ajuda aí. Existe o verbo adver? Não, terror, não existe o verbo adver. Existe o verbo advir. No pretérito perfeito, eu tenho o quê? Rapaz, ontem eles vieram. Então vai ficar como? Atos éticos nunca advieram de meios antiéticos, segundo que assevera a autora do texto. Tá bom? Belezinha? Vamos à frente. Vamos pegar aqui. Aliás, moçada, quero dar uma paradinha aqui, tá? Para a gente perceber se vocês tiveram alguma dúvida até o que a gente colocou agora, tá? Vocês perceberam que até agora a gente não colocou questões especificamente dessa parte ainda. Por quê? Eu quero avolumar um pouquinho mais, porque as questões normalmente fazem a junção, né, de vários tempos, vários processos. Então a gente colocando alguma questão antes, a gente perderia esse ritmo que a gente já vem colocando aqui, tá bom? Então fique aí com o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta.